Boa tarde para você que está sintonizado aqui na 100,5 na Band FM. O VIP da Band está entrando no ar. O VIP na Band está chegando aqui para fazer companhia aqui durante a sua tarde. Na verdade, você faz companhia para nós e a gente também faz companhia para você. E você também, além de nos acompanhar aqui pela 100,5, você também pode nos acompanhar pelas plataformas digitais. Então a gente já está ao vivo no nosso streaming lá no site, já está lá no www.bandfmfoz.com. Você consegue nos acompanhar lá, tá junto conosco, assistir tudo o que acontece aqui nos bastidores, aqui nos nossos estúdios. E também, para você que gosta do Instagram, você pode seguir aqui o Instagram oficial do programa VIP, que é o VIP _ Simone Ortiz. Você entra lá no Instagram, vai encontrar com muita facilidade. VIP Simone Ortiz, você procura lá, você vai encontrar o nosso Instagram, e você segue a gente e também assiste a live, porque a live já está rolando lá e você pode participar. Lá você manda suas perguntas, seus questionamentos, participa do programa junto com a gente. É isso aí, boa tarde. Tá funcionando? Pode. Boa tarde aos ouvintes da Band FM. O programa VIP na Band, como diz o Mohamed, está chegando no ar. Nós vamos agradecer nosso patrocinador oficial, Mohamed. Já vamos aproveitar para agradecer? Vamos aproveitar? Perfeito. Então eu vou falar para vocês do Conexão Paraguai Oficial. Conexão Paraguai é uma empresa de assessoria para você que quer fazer a migração, para você que quer investir no Paraguai, para você que quer levar seu capital, quer empreender no país vizinho de uma forma correta, da maneira legal, da maneira juridicamente certa, para você não ter nenhum tipo de problema depois que você adentrar ao Paraguai. Então você vai estar falando com profissionais com mais de 30 anos no mercado, mais de 30 anos de experiência trabalhando no setor de migração, fazendo isso diariamente. Então, se você quer morar no Paraguai, se você vai estudar no Paraguai, quer empreender, quer levar seu capital para lá, você entra em contato com a Conexão Paraguai Oficial. Você acha muito facilmente lá no Instagram. Conexão Paraguai Oficial, você encontra eles, manda um direct. Eu tenho certeza que vai ter alguém para te atender muito bem lá na Conexão Paraguai Oficial. É isso aí, Mohamed. E vamos apresentar, nós estamos com duas convidadas super especiais, duas mulheres maravilhosas. E vamos começar já com a primeira, que é a Michele Ribeiro. Ela que é jornalista e também psicóloga, né, Michele? Fala um pouquinho dessa tua transição de jornalista para psicóloga. Quanto tempo você está na área? Antes de você falar para a gente do teu livro. Seja bem-vinda. Obrigada. Bom, eu sou jornalista desde 2009, né? Só que aí, no meio do caminho, depois de 10 anos de profissão, né? Eu sou formada em São Paulo, me mudei para Foz em 2018, mas nesse intervalo de tempo, né, passei por várias experiências, até que eu descobri que o meu processo é mais com a psicologia mesmo. Olha Lidar só. com o ser humano nas entrevistas me fez gostar, querer entender um pouquinho mais do universo humano, e aí isso me fez querer aprofundar isso numa faculdade, né? Sim. E aí foi isso que fez. E aí você encarou mais uma faculdade. Mais uma faculdade, depois de fazer algumas pós-graduações, né? E também numa pós em dança, que eu fiz por hobby. Olha só. Aí que eu descobri a psicologia, né? Mais Que bacana. a fundo também, né? E aí isso me despertou o interesse. Quanto tempo você está na psicologia? Já vai fazer 8 anos. 8 anos já? Uhum. Nossa, que bacana. E qual que é a tua área dentro da psicologia que você atua mais? Na psicologia, eu trabalho com a psicologia clínica, né? Eu atendo pela terapia cognitiva comportamental e também terapia MDR, que é focada em traumas, né? Sim. Então, esse é o meu foco. E hoje quem não tem trauma, né? A maioria das tem, pessoas, né? Algum Se não é nível. todos, a maioria. Quem não se livrou, né? Porque quem faz terapia consegue, né, sair disso, mas quem não... Porque eu acho que hoje até
tem mais facilidade, tem mais informação nessa questão de você ir para um psicólogo, fazer uma terapia. Mas há uns anos atrás você falava de ir no psicólogo, no psiquiatra, fazer uma terapia, as pessoas não tinha acesso. não né? tinha, né? E era uma coisa assim muito fechada, poucas pessoas tinham esse acesso. E hoje não, né? Hoje a informação tá aí, né, Michelle? Exatamente. E aí, assim, os temas que eu mais abordo, né? Um dos que me convidaram para trazer aqui foi sobre relacionamento abusivo, né? De maneira geral. Mas eu tenho um livro que eu lancei em 2023 sobre o narcisismo materno, né? E aí nesse livro, que é Superando as Feridas do Narcisismo Materno, Manual de Sobrevivência, né? E nesse livro eu converso com quem está passando por isso, quem é vítima desse tipo de abuso. Sim. Só que também é um prato cheio, né? Entre aspas, modo de dizer, né? Esse universo, quem nasce nesse universo é o ponto de partida para outros relacionamentos mais abusivos também, né? Então, assim, nesse livro eu falo um pouquinho dos tipos de apego, né, que começa lá na infância, a gente vai desenvolvendo isso e vai buscando isso nas relações, como se fosse uma compensação, que são os famosos traumas, né? Então a gente se traumatiza lá nas primeiras relações da infância. Então esse é um tema que de lá para cá eu tenho abordado bastante, tem aparecido muitos casos em consultório também, enfim. Então é um tema que geralmente vira e mexe eu sou chamado para abordar, né? Para falar sobre esse tema, né? E isso é muito comum, a gente acha que não, mas é muito comum, né? Você começa a conversar com as pessoas, você começa a ouvir algumas coisas, aquelas que se abrem um pouquinho, né? E justamente isso que você falou, aquelas que se abrem um pouquinho, porque os traumas fazem isso com a gente se fecha. Não é todo mundo que vai se sentir seguro para se abrir, porque se ela cresceu num ambiente ameaçador, ou se ela vive nesse contexto ameaçador, ela não vai confiar, vai abrir o que tem dentro dela, né? Então, assim, é até interessante a gente falar dos sinais, né? Desses sinais de abuso que acontecem nas relações, porque quem está de fora pode até perceber nuances, né? Relacionamentos afetivos mesmo, amorosos, que são abusivos, mas quem está dentro, na maioria das vezes, não percebe, porque ela não se deixou atrair à toa por esse tipo de relação, porque é familiar para ela, ela viveu isso na infância. Então o legal é a gente, os primeiros sinais se manifestam quando a gente está conhecendo alguém, né? Seja numa relação amorosa ou numa relação de amizade, a reatividade do outro, a forma como o outro fala, como ele conduz, né? E a principal orientação que eu dou, assim, para as pessoas, ou de maneira geral, assim, é ela conseguir confiar nela mesma, né? Porque essa falta de acolhimento e de contato com ela mesma é difícil dela ter. Então ela sempre está carente buscando fora nas relações, é isso que sustenta os relacionamentos mais tóxicos, né? Então ela confiar desde o início que tem alguma coisa errada e buscar ajuda para conseguir sair, né? Porque a pessoa que manipula, que é tóxica dentro de uma relação, ela vai pegar em gatilhos dessa pessoa. Então, isso sustenta essas relações, né? Então, a melhor dica, né, que eu posso dar nesse contexto, quem está iniciando qualquer relacionamento, seja profissional, até mesmo no ambiente profissional, a gente tem muita toxicidade nos relacionamentos profissionais, né? Então, às vezes, o que acontece? A gente aprendeu de um jeito lá na infância, todas as outras relações que reproduzem comportamentos parecidos com os nossos pais, a gente vai ter a mesma reação. Então, se eu tive uma mãe que era mais ameaçadora, ou um pai mais abusivo, sei lá, a tendência vai ser eu reconhecer isso e ter as mesmas posturas, né? Ou seja, de submissão, ou seja, de reatividade. Então, tem diversas formas da pessoa reagir, né? Então, é legal a pessoa conseguir sentir isso desde o começo, mas se ela não fez um processo de autocontato, de entrar em contato com ela mesma, de conseguir perceber que isso acontece com ela, isso não é normal, ela não vai conseguir reconhecer essas relações mais abusivas, né? E o quanto, assim, o quanto da entrega, da abertura da pessoa é necessária para que, de fato, tenha efetividade, né, quando ela busca um profissional. Porque tem gente que também pensa que ele vai buscar um profissional e aí o profissional vai resolver de forma mágica, né?
Mas na maioria das vezes que a gente ouve os profissionais falando, acho que esse é o ponto onde eu gostaria de chegar, é que demanda muito da própria pessoa para que ela consiga exercer uma cura, para que ela consiga realmente ultrapassar ou ressignificar, ou enfim, independente da nomenclatura, que ela consiga superar de fato determinados traumas, principalmente aqueles repetitivos, né? Porque tem coisas que acontecem de uma vez só. A exemplo, a pessoa é, sei lá, é assaltada, sei lá, sequestrada, qualquer coisa que acontece num rompante de uma vez só. Diferente disso é aquilo que acontece com constância, como você comentou. Por exemplo, um processo de longo prazo em que ela teve uma criação daquela forma e ela busca outros relacionamentos durante a vida dessa forma e às vezes ela passa um casamento 10 anos dessa maneira também. E vai reforçando o comportamento dela. Porque o que acontece? Isso que você falou é bem importante e interessante. Porque muitos casos de abuso na infância e familiar, a gente chega pra gente com sintomas de TEPT complexo, que é transtorno do estresse pós-traumático complexo. E aí o que acontece? É mais desafiador ainda. A abordagem que eu utilizo na clínica, que é voltado para a cura de traumas, vamos chamar assim, é estimulação bilateral ocular, que a gente trabalha diretamente nos estímulos cerebrais do paciente. Então tem menos intervenções nas sessões, embora eu utilize também a TCC, né, que é a terapia cognitiva comportamental. Então o que acontece? Quando se trata de traumas nesse nível, a gente vai direto reprocessar, a gente chama de reprocessamento. Então estímulo bilateral ocular, né, que pode ser tátil ou visual, e aí a gente vai reprocessando esses traumas. Mas o que acontece? Quando a gente usa a terapia falada, ela é muito mais demorada, né? Que é assim, você chega ali, aquela terapia convencional, é muito mais demorado, porque a gente o pessoal entende como uma conversa, né? Ele está conversando com o não profissional, bem digamos uma conversa, assim, né? Entre aspas. A gente tem algumas técnicas ali, mas ela é muito mais demorada justamente porque a gente está utilizando algumas regiões do cérebro que envolve raciocínio lógico, matemático e a comunicação. Quando a gente faz essa ativação bilateral, a gente ativa os dois lados, é modo de dizer, são várias regiões que são ativadas, mas só para a gente simplificar, a gente ativa as regiões também que são responsáveis pelo inconsciente, pelos traumas, pelas memórias traumáticas, e aí em tempo real ali, como se fosse num sonho, porque é justamente o movimento que os nossos olhos fazem quando a gente entra no sono REM, é esse estímulo que a gente faz nas sessões, como se fosse num sonho, a gente vai ativando as memórias, vai ativando o inconsciente e aí as memórias vão sendo trabalhadas. O principal resultado é uma mudança emocional e comportamental no paciente. Então, assim, esclarecendo um pouco essa dúvida aí em relação aos traumas, meu trabalho é ir direto no ponto, a gente trabalhar na ferida. Embora no início a gente tenha que acolher muito, então eu não sou aquele tipo de pessoa que segue o protocolo ali. Eu vou conversar, eu vou acolher. E aí, assim, quando a gente fala de trabalhar com trauma, sendo que a pessoa está convivendo com o trauma, é muito mais desafiador. Né? Então, assim, a pessoa vive com um abusador, a pessoa mora com um familiar que é narcisista. Vai ser muito difícil a pessoa conseguir sair. Então, a melhor conduta que ela tem que ter ali é o contato zero, ela sair desse relacionamento. Então, o trabalho é um trabalho de formiguinha até construir esse fortalecimento emocional da pessoa para ela conseguir sair da relação. Então, a gente aprofundar nesses traumas, né? Porque ela está sendo engatilhada o tempo todo ali, né, na relação. Você comentou uma palavra que, como é que eu posso dizer assim, não de maneira pejorativa, assim, né? Não diminuindo, na verdade, mas que está muito na moda, entre aspas, que é a questão do narcisista, né? O narcisismo, né? E só que o narcisista é sempre o outro, né? Nunca é a pessoa, é sempre a outra pessoa que é narcisista. Então eu acho que a gente também vive num momento em que as pessoas elas têm muita dificuldade de observar os problemas ou as falhas ou os erros, enfim, que ela própria tem, né? Eu estava ouvindo hoje um trecho de um seminário, enfim, e justamente a pessoa abordou sobre isso. Ela falou assim, olha, quando é em você alguma coisa, você geralmente acha que é um negócio bom, bonito, legal, né? Por exemplo, quando a outra pessoa ela
se ela fala determinadas coisas, ela é arrogante, ou ela é prepotente, ou ela é mal educada, ou ela é entrona. Quando é você, não, você é uma pessoa que preza por falar a verdade. Você fala as coisas como elas são, ou seja, a gente modifica a característica de certas coisas, de certas ações, para que quando são nossas, elas são vistas de uma perspectiva positiva. E quando ela é vista no outro, ela é sempre negativa. Né? Então, como trabalhar isso também? Porque às vezes a pessoa chega também com vícios, né? Ou seja, talvez ela também tenha coisas para mudar nela, digamos assim, né? Ó, esse é um ponto interessante que você está trazendo, porque sim, essa palavra foi banalizada bastante, e é banalizada, né, pelo senso comum, mas a gente tem transtorno de personalidade narcisista, que qualquer pessoa pode ter, né? Qualquer pessoa, pode ser mãe, pai, filho, irmão, qualquer pessoa. Então, assim, mas se vem por isso que eu quis abordar esse tema no livro, porque se vem numa figura materna, vamos chamar assim, o estrago é grande, assim, né, em todos os membros da família. Então, é algo... Porque o nosso primeiro vínculo é com a mãe. Claro. Então, a pessoa que tem uma personalidade narcisista, a tendência é ela não conseguir entrar em contato com o amor pelo outro. Ela ama ela mesma. E aí ela vai projetar tudo no outro. Então, pensa nisso numa figura que é uma figura ali que era para amar, teoricamente. Deveria amar e não ama, é interessante porque se pode acontecer com a mãe, pode acontecer com qualquer um também, né? Pessoa. Acho que isso também leva a gente a pensar. A primeira coisa que eu pensei foi essa, quando você falou da mãe. Eu falei, poxa, isso acontece com a mãe, que é via de regra a pessoa que mais vai te amar na vida, provavelmente, né? Então quer dizer que pode acontecer com qualquer um, né? Aí fora também pode ter gente, né? Só que a gente esquece que a mãe é um ser humano, né? E a mãe pode ter muitas imaturidades. Inclusive, ela pode engravidar jovem demais, ou mesmo que engravide com 40 anos, 30 e poucos anos, ela pode não ter desenvolvido uma maturidade afetiva. E ela vai transferir isso para os filhos e para todas as relações dela. Porque né? até porque a idade não quer dizer que você tem idade e que você tem essa maturidade, né? Tem pessoas jovens que já têm uma maturidade, tem pessoas já de idade avançada que não tem, não é? Aí, acho que a ideia é a gente desdramatizar mesmo a figura paterna, materna, beleza, respeitar, mas a pessoa não é obrigada a amar quando ela não construiu esse amor, né? Um filho, por exemplo. Então, o que ela precisa é se fortalecer para ela conseguir aprender a amar de verdade. E esse é o maior desafio dos filhos, né? Filhos, né? De pais, mães, enfim, narcisistas. Por quê? Porque ele aprende que o amor é condicional. E aí você traz essa fala, provavelmente você ouviu, e as pessoas, os influenciadores, né? As redes sociais, principalmente, né? Programas de opinião, a pessoa tá falando a opinião dela. E é ela que está ali. E querendo ou não, por um bom ouvinte, a pessoa que consegue ler nas entrelinhas da fala da pessoa, ela vai conseguir ver que ela está trazendo muito dela ali. Entende? Então é interessante que não é com todo mundo igual, né? Então, às vezes a pessoa, ela está manifestando aquilo nela, no comportamento dela, é tudo aquilo que ela carrega de experiência que ela aprendeu. E amar não é condição, né? Amar é uma coisa mais livre, né? Então, assim, eu amo a pessoa porque eu amo, ela não tem que fazer nada por mim para eu amar. E é isso que a mãe narcisista, os pais, enfim, ensinam. Se você não fizer isso, você não vai ter isso, né? E etc. E não é por aí o caminho, né? Então, nesse livro, inclusive, eu entrevistei bastante pessoas, né? Muitas pessoas, que sofreram esse tipo de situação. E tem muitos casos, e tem N situações, né? Então, tem pessoas que sofreram desde agressão física até manipulação psicológica, enfim, diversos contextos. Tem uma disputa, uma competição ali, né, no meio familiar. E assim, se a gente for ver os relacionamentos abusivos, amorosos com narcisistas, pessoas que têm esse transtorno, e assim, é importante a gente deixar claro o seguinte, a gente pode ter traços também, não significa que a gente tem um transtorno. Né? E tanto é que se a gente for estudar mais a fundo, o narcisismo, ele também tem o narcisismo primário lá da infância, que é quando o bebê ele precisa disso, né? Ele precisa dar atenção. Quando a gente nasce, a gente precisa ser, eu tô aqui, né? Me dá atenção, para eu ser cuidado. Agora, quando isso ultrapassa a fase da infância e chega na fase adulta, aí a gente pode notar que os traços aparecendo.
né? E no caso do narcisista, ele dificilmente vai chegar para fazer terapia, porque ele não tem problema. Ele acha que não precisa. Ele não tem, literalmente. Então ele acha que o problema é meu filho, o problema é ele e tal, faz isso, faz aquilo. Aí quando você vai mostrar para a pessoa, você percebe que isso aqui no seu comportamento pode estar gerando essa resposta no outro, a pessoa, não, mas você está dizendo que o problema sou eu? Não, eu não tenho, né? Claro. Dificuldade de admitir problemas também, né? As pessoas têm. Não pede desculpas, tem vários sinais assim, né? Eu então, sou a mãe, eu sou o pai, eu não preciso pedir desculpa. Eu tô sempre certo. Eu tô sempre certo, esse pensamento muitas vezes. A gente tem ali uns 5 minutos, eu vou tentar fazer uma pergunta de que é um pouquinho complexa, para você ter todo o restante do tempo para responder. Você falou das crianças, e isso acontece muito com criança, porque, em que sentido eu quero dizer? Às vezes a criança, ela é a mais velha, ou é do meio, enfim, independente, ela tem um irmão que seja mais novo, e aí essa atenção é voltada para esse irmão mais novo muitas vezes. E aí a gente vê, com a atualidade, crianças que elas tentam a todo custo chamar atenção. O quanto isso pode ser apenas um traço, ou nem mesmo um traço, apenas uma reação, e o quanto isso também pode evoluir de fato para um transtorno mais grave ou mais contínuo, né, digamos assim. A gente tem que ter assim, um certo cuidado quando a gente fala da primeira infância ali, porque a gente não vai conseguir perceber isso claramente, né? Mas a conduta inicial, eu acho que não vai dar muito para a gente aprofundar nesse ponto, mas tudo vai depender do estilo, do tipo de apego que é desenvolvido ali na infância, né? A gente tem, por exemplo, apego seguro e inseguro. Via de regra, nas relações mais disfuncionais, que familiares também podem ter relações disfuncionais, a gente desenvolve um apego mais inseguro, né? Que pode ser ansioso ou evitativo. E desorganizado. Geralmente quem tem algum transtorno de personalidade, narcisista, borderline, qualquer transtorno, a tendência é ter um apego desorganizado, que oscila entre o evitativo e o ansioso. O que seria o ansioso? É aquela pessoa que quer estar junto, persegue, né, ama, aquele amor ansioso mesmo, ansiedade de separação, aquela coisa. Quando se trata de um evitativo, a pessoa ela não quer muita gente, né, muito em cima, sai longe de mim, né, não quer muita presença, se sente invadido pela presença do outro. E o desorganizado oscila muito entre essas duas condições. Então, o que acontece? Na infância, é exatamente ali, né, quando ele pode desenvolver um desses estilos de apego. O que acontece? O bebê, ele precisa dessa dependência, ele é dependente, ele precisa disso. Então, se falta isso nessa fase, a tendência é ele criar condicionamentos. Por exemplo, esses tipos de apegos, eles começaram com estudos com bebês mesmo. Então, por exemplo, um bebê que chamava atenção, que é normal, é natural esse comportamento, vivia chamando a atenção da mãe, brincando, porque é assim o ser humano, a espécie humana sobreviveu assim, né? Então, pelo espelhamento, pela empatia, ele chama atenção e de repente ele não tem essa atenção. Quanto menos ele tem essa atenção, ele vai deixar de querer chamar atenção. E é um sentimento muito conhecido nosso, a questão da frustração, né? E aí a gente vai evitando, não quero entrar em contato com essa dor. Aí vem o apego evitativo. Então, assim, tudo começa ali atrás. Claro, a gente nunca vai acertar sempre, né? A gente tá errando o tempo todo, ninguém aprendeu a ser mãe e pai. Mas quanto mais acolhimento, quanto mais esse pai e essa mãe se desenvolver emocionalmente, a ponto de entender que o bebê vai precisar de uma atenção maior, vai precisar desse cuidado para então ele não depender mais lá na frente. Quando ele não depende mais lá na frente, é porque você sabe que você fez o seu papel muito bem, né? Então, tem até uma frase lá da psicanálise mesmo que fala sobre isso. Você é uma mãe suficientemente boa, ou um pai suficientemente bom, enfim, se o seu filho não depende de você na fase que ele precisa seguir, né? E isso hoje em dia a gente vê que tem muitas dificuldades nesse sentido, né? Então tudo começa lá atrás, a gente querendo ou não, são lá as bases. Então a gente não pode dizer dessa questão, o narcisismo pode... Porque na infância, no bebê, o narcisismo primário, que a gente chama, é positivo. O problema é quando, dependendo da forma como a coisa foi conduzida, só que a gente sabe também que tem estudos que falam de genética, né? Então, qualquer transtorno de personalidade, ele tá na genética. Só que
genética não é obrigatoriamente que a pessoa vai ter aquilo, vai desenvolver aquilo. Então, os fatores ambientais, ou seja, Não é a um determinismo, né, na convivência verdade, né? ajuda, reforça ou não a situação, né? Olha, a Cris Kaki comentou aqui, vixe, tá falando da minha sogra. É sempre a sogra, né? É, a sogra que leva, né, Mohamed? Esse assunto é um assunto muito importante, que tem que ser abordado mais vezes, até com mais tempo para falar, né? Porque aí você vê que você vai falando, vão surgindo coisas, né? É muita coisa, né? Esse livro que você trouxe, ele tem técnicas, tem algo ali que fala sobre isso? Ele é um manual de sobrevivência. Sério? Para as vítimas, né? Então, na verdade, ele fala dos estilos de apego para a pessoa se identificar. Tem algumas técnicas para você conduzir estratégias, eu chamo de estratégias comportamentais, para você lidar com a figura, né, especificamente figura materna, mas pode ser qualquer outra pessoa, né, até um chefe, até enfim, qualquer, ou até um abusador. Então, assim, um relacionamento. Então, tem algumas técnicas para a pessoa usar, estratégias para aplicar, mas assim, eu acho que a principal dica é, se você identificou e você tem uma autonomia, a melhor conduta é você se afastar. Porque o narcisista, primeiro, que ele não admite que ele está errado. E segundo, se ele não admite, se a gente não admite que a gente tem defeitos, a gente não muda. Então, verdade. essa pessoa dificilmente muda, né? Então, você tem que isolar, né? Então, ou seja, se isolar dessa figura. Então, por isso que é muito mais desafiador quando envolve família. Família, né? Ainda mais se a pessoa, se adolescente, está na fase da adolescência e ainda depende, e fica muito mais difícil. Mas, assim, se você tem uma autonomia e consegue enxergar isso, a melhor estratégia é um contato zero, né? Você seguir sua vida, não se abrir tanto para essa pessoa, Sim. né? E se afastar. Né? Uma boa terapia também, né? Terapia para se fortalecer. Acho que todos nós deveríamos ter, né, um psicólogo para atender, né? Eu acho que isso é importante, né, Samara? Com certeza. Samara tá quietinha ali, prestando bem atenção. Esse teu livro tá à venda? Tem aonde que pode comprar? Como é que faz? Esse livro ele tá à venda online e ele pode ser, né, tem a opção do impresso e e-book também. Sim. No site da agbook, né, .com.br ou clube de autores, né? Então ele está disponível para venda. Se digitar no Google, mostra a capa de novo, Samara, para o pessoal que aqui. Isso, Superando as feridas do narcisismo materno, manual de sobrevivência. Você tem outros livros também, né? Tem. Os outros livros, eu publiquei, né, na época do jornalismo, né, eu fiz entrevista com os que seriam descendentes dos príncipes no Brasil, então alguns já faleceram, inclusive, e aí chama Príncipes do Brasil. Olha que legal. Né? Então tem toda a entrevista lá, como que seria, né, como que eles, enfim, eles têm movimentos para restaurar a monarquia no Brasil, coisas assim, então foi um negócio foi uma experiência interessante na época. E o outro livro, mais 2 livros, né? Um é sobre o amor no divã, que eu falo um pouquinho dessa saga dos relacionamentos, né? Que mais traumáticos, mais dependentes e etc, né? E o outro é como eu lido com a minha ansiedade, que eu escrevi na pandemia mesmo. A ansiedade também é outro tema que a gente vai combinar em outro momento, que é bem importante também. Michele, qual que é o teu Instagram, tua rede social? Como é que faz para entrar em contato com você? Onde você atende também? Se é só online, é presencial também? Sim, atendo online, presencial. Meu Instagram é Michele, com 2 L's e Y, Michele A. Ribeiro, tá? E tem o meu WhatsApp também, lá tem todos os contatos, então se a pessoa acessar o Instagram já vai encontrar. E você atende? Eu atendo online e presencial aqui em Foz, no edifício Metrópole, no centro. Você entrar lá no teu Instagram, consegue... Tá tudo lá. Você pode repetir o Instagram? É Michele, com 2 L's e Y, A. Ribeiro. Michele, muito obrigada pela tua participação. O tema é bom, a gente tem que ter mais tempo, mas fica aqui com a gente, tá?